A Revolução Industrial foi um conjunto de inovações tecnológicas nos séculos 17, 18 e 19 que possibilitou o aumento da produtividade e o surgimento das indústrias. Iniciou na Inglaterra e utilizava o vapor da queima de carvão e depois o motor de combustão e a energia elétrica como forças motrizes de máquinas e meios de transporte. Foi uma grande transformação econômica na qual a capacidade produtiva foi acelerada como nunca antes na história. Antecedentes. Para uma transformação social dessa dimensão, é claro que precisa ter muita grana envolvida. Mas da onde vem essa grana? De um processo denominado acumulação primitiva de capital. A burguesia da época, ou seja, os comerciantes, já ganhavam muito dinheiro com a compra e a venda de mercadorias, e essa grana era reinvestida no próprio negócio. Além disso, nessa mesma época, países europeus estavam conquistando territórios da América e explorando suas riquezas. O comércio de pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, prata, diamantes, borracha e outras matérias-primas e mercadorias vai aumentar ainda mais a riqueza que circula na Europa. E toda essa exploração na América era feita através do trabalho escravo. Os escravizados eram comercializados da África para a América, o que também enriqueceu o bolso principalmente da burguesia da Inglaterra. Então, o lucro de atividades comerciais, exploração da América e o tráfico de seres humanos escravizados possibilitaram esse acúmulo de capital, que inclusive foi utilizado para financiar revoluções políticas, nas quais a plebe, liderada pela burguesia, toma o poder da nobreza. Essa mudança política ficou conhecida como revoluções burguesas. Junto a isso, essa riqueza acumulada é usada para a compra e ampliação das oficinas artesanais, que são transformadas em manufaturas, com os artesãos, seus antigos donos, sendo empregados de forma assalariada. Outra parte desse capital é investido em cientistas do iluminismo, que serão os responsáveis pela criação de novas tecnologias de produção, como as já referidas máquinas movidas a vapor e depois aquelas movidas a combustão e energia elétrica. E quais as consequências da Revolução Industrial para o século XX? Conforme os países se industrializavam, primeiramente Inglaterra e França, eles acabavam por passar por uma crise de superprodução, ou seja, com a sua capacidade produtiva aumentada, numa ponta começa a faltar matéria-prima dentro do continente europeu para a transformação em mercadorias, e na outra ponta falta mercado consumidor para comprar tantas mercadorias que estão sendo produzidas. Essa crise irá afetar as indústrias e fazer aumentar o desemprego. Para solucionar essa questão, os países recém-industrializados resolvem invadir os continentes da África e da Ásia em busca de matéria-prima barata e abertura de novos mercados consumidores. É o chamado imperialismo europeu. Porém, alguns países entraram tardiamente nessa corrida colonial, como por exemplo a Alemanha e a Itália, que passaram por processos de industrialização já no século XIX, depois a Inglaterra e França. Ainda ao final do século XIX, ocorre a Conferência de Berlim, uma série de reuniões nas quais chefes de estados europeus decidem e deliberam entre si sobre a partilha de territórios na África e na Ásia. Alemanha e Itália saem insatisfeitas dessa divisão, e um clima de conflito passa a se estabelecer no continente europeu no início do século XX. Isso, somado a disputas territoriais de impérios dentro da Europa, não relacionadas exatamente à crise industrial de superprodução, desencadeará a Primeira Guerra Mundial, que, mal resolvida, resulta na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a Revolução Industrial consolidará o modo de produção capitalista e, consequentemente, o surgimento do proletariado, ou classe operária. Eram artesãos autônomos que passaram a ser assalariados e, na grande maioria, camponeses expulsos das terras da nobreza no processo chamado de cercamentos. Eles afluíam para a cidade em busca de emprego nas fábricas. Pela primeira vez na história, a maior parte dos trabalhadores estará empregado em troca de um salário. A vida na cidade se mostrará ainda mais difícil do que no campo. Jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia, de domingo a domingo, sem férias, sem salário mínimo e sem nenhum tipo de direito trabalhista, inclusive com crianças trabalhando a partir dos 6 anos de idade. Na vida social, a mudança de aldeias rurais para favelas e bairros operários precarizará a vida dessas pessoas. A ausência de saneamento básico, moradias insalubres, insegurança alimentar irão fomentar a revolta contra o sistema que estava se consolidando. Nesse contexto, surgem partidos políticos de trabalhadores, sindicatos e as ideologias do anarquismo, socialismo e comunismo, que pregavam a socialização dos meios de produção e da riqueza social entre os trabalhadores. Essa nova consciência de classe que se formava e a organização política do proletariado alimentará processos revolucionários durante o século XX. O primeiro e maior deles, a Revolução Russa, que implementará o modo de produção socialista,
como contraponto ao capitalismo. Com novas revoluções, o mundo se dividirá entre estados capitalistas e estados socialistas, e após a Segunda Guerra Mundial, essa divisão passará a ser chamada de Guerra Fria.